Nesta edição do BC Comunidade, nós vamos te contar uma história emocionante. É um exemplo de superação. É a história do menino Thor. Ele tem apenas 11 anos de idade e superou as dificuldades impostas pelo autismo e escreveu um livro. Nós estamos chegando aqui na casa dele e vamos conhecer de perto essa história. Vamos lá? Can't believe you let me down. The proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Logo na recepção, Thor, o jovem autor, já nos mostra a novidade. Os desenhos animados saíram das páginas do livro escrito por ele, ganharam forma e viraram ursos de pelúcia. É isso mesmo, o bebê dragão e o RJ já não são só personagens do papel. Mas peraí, quem são eles? Conta pra gente a história do seu livro, Thor. Esse rapazinho aí é o Popeye Júnior. E esse cara aí, ó, é o RJ, os meus personagens. São eles que você conta a história no livro, né? Isso. Conta um pouquinho da história pra gente também. Tudo começo. O RJ de uma família, com Cláudio, o pai, a mãe, a Ana, o Spike e o cão, e o RJ, mais conhecido como Rafa Janeiro, E o Rafa Janeiro, o que ele é do bebê dragão? o seu amigo. E aí encontrou ele numa caixa. E aí não sabia o que tinha aí dentro do ovo. E aí quando chocou, nasceu um dragão. E não era um ovo comum, era um ovo de dragão. Mas para que essa história saísse da cabeça do menino Thor, se transformasse em um livro e os personagens virassem urso de pelúcia, muitas tardes foram assim. Mãe e filho na sala de casa colocando as ideias em ordem. Tudo começou na escola. O jovem autor tinha uma missão: escrever uma história como tarefa escolar. A ideia de criar um livro foi da minha cabeça. Tudo começou quando eu estava lá na minha escola. E a Fernanda, sua amiga, disse para eu fazer uma tarefa. E eu pensei em transformar essa tarefa em livro. O Thor sempre foi uma criança extremamente imaginativa, extremamente criativa. Esse é o universo dele, ele adora desenhar, ele adora contar histórias. E quando essa tarefa veio para casa como uma tarefa escolar, escutando aquela história cheia de elementos, simples, mas cheia de elementos, teve um insight materno que diz por que não transformar isso num livro e movimentar o assunto autismo em torno dessa possibilidade, né? Então assim, a gente escuta tanta coisa negativa, tantos prognósticos desafiadores em relação ao assunto autismo, por que não mostrar que existem também possibilidades? E daí acho que o livro veio nesse encontro, né? Nesse encontro de mostrar que é possível, nesse encontro de mostrar que existe uma escuta que precisa ser realmente ouvida pelos educadores, pelas famílias, que essas crianças têm possibilidades, que a gente tem que ficar atento para saber onde é que elas estão para poder investir nela. Então acho que o livro veio trazer todas essas possibilidades de reflexão que estão em torno do assunto autismo. Thor, o jovem autor, foi diagnosticado com autismo quando tinha apenas 2 anos de idade. Ele tem dificuldade em ler e escrever, mas uma habilidade em desenhar e contar as histórias. A mãe então o ajuda a transcrever as ideias e passar para o papel. Ele tem um processo de dificuldade na leitura e na escrita, né? Ele ainda não faz uma escrita automática ou independente, ele precisa de um apoio. A gente está sempre por perto para ajudar nesse processo. E talvez por conta disso é que está grande grandeza. Assim. Apesar de ele não ter esse processo tão definido, ele consegue contar uma história rica e cheia de detalhes. Ele precisou apenas que eu fosse o braço, a extensão desse corpo que pensa, né? Eu costumo dizer que ele é a cabeça e eu sou o braço que escreve o que ele pensa. Eu fui isso nesse processo, né? Então, assim, de entender que, apesar desse processo de leitura escrita não estar amplamente estabelecido e independente, né, bem resolvido, a gente ainda está trabalhando para isso, ele tem outras vias de se comunicar com o mundo.
E por que não aproveitar isso? E por que não explorar isso? E por que não dizer, olha, tá aqui um caminho, tá aqui uma possibilidade, né? E o quanto isso valoriza essa criança, o quanto isso abre outras possibilidades de intervenção na escola, de intervenção na família. E isso tem sido muito positivo para ele, porque quando ele percebe isso, ou ao perceber isso, acho que lá no fundinho tem assim, yes, eu consigo. Eu é que só fiz uma parte, desenhos, porque eu sou o rei dos desenhos. Mas quem me ajudou a escrever foi a minha mamãe. Thor, já deu para perceber que você tem muita história para nos contar e nós queremos saber todos os detalhes. Mas agora o BC Comunidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós já voltamos. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal entre você e o Legislativo. E se engana quem pensa que o jovem autor teve muito trabalho ou dificuldade para lançar o livro. Do trabalho da escola até a impressão do material foram apenas 3 meses. Tempo suficiente para encher os pais de orgulho. A gente só consegue pensar de que o nosso papel é indispensável na relação dessa criança, porque a gente oferece um leque de possibilidades, ele encontra um caminho e vai dizendo, tô conseguindo, hein? Pode mandar o próximo desafio. Né? Então, assim, é muito bacana ver que ele corresponde a esse investimento, ele corresponde ao que a gente tem proporcionado para ele enquanto pais, enquanto família, enquanto terapeutas, né? Porque é um conjunto de situações que possibilitam o Thor ser quem ele é agora nesse momento. Agora é hora de colher os frutos. O jovem artista está na fase de autografar os livros, presentear os amigos, dar entrevistas e até receber homenagem pelo brilhante trabalho. Em sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ele até já foi homenageado e reconhecido pelo Legislativo Municipal. Foi tudo mole. É como um cão chupando manga. Se sentiu um artista? É claro que sim. Foi fácil às vezes. Eu desenhei duro até conseguir. Ficou curioso para conhecer a história do bebê dragão? O livro pode ser encontrado nas livrarias catarinenses em Balneário Camboriú. Mas todo esse esforço e dedicação não vão parar por aí. Este não vai ser o único livro desse jovem artista. Novos desenhos estão surgindo, ideias saindo dessa cabecinha. E logo mais terão outras histórias para serem contadas, para inspirar outras crianças e, é claro, para matar os pais de orgulho. Como o Thor é um grande contador de histórias, ele teria histórias para publicar o dia inteiro. Porque ele conta todos os dias uma nova história, ele tem elementos para uma nova história. Quando ele está desenhando, estou criando os personagens da minha próxima história. Então, assim, se fosse por ele, nós teríamos um livro para cada um dos 365 dias do ano. Mas tem uma história que já está contada, que já está no papel, eu preciso só agora organizar direitinho. Porque o que eu faço? Ele conta essa história. Geralmente, de que forma que a gente faz isso? De forma super informal, assim. Esse livro que ele veio, que o Bebê Dragão, foi dessa forma. Ele foi contando, eu fui escrevendo enquanto ele contava e depois eu fui limpando, fui perguntando para ele, mas como é que era esse dragão? O que ele fazia? Ele era forte, mas ele era forte como? Daí ele vai dizendo que elementos que fazia com que o dragão fosse forte. Esse outro livro que já está escrito, a gente escreveu na praia. Então, assim, a gente foi uns 2 dias para a praia, debaixo do guarda-sol. Ele já tinha desenhado todos os elementos que ele queria que constasse no livro e ele foi me contando. Então, contando e eu escrevendo, contando e escrevendo. Daí tinha as paradas para perguntar, mas e esse elemento? Faz o quê? Que nome ele tem? Mas por que ele tem esse nome? Então, o meu papel é esse, é de linkar esse pensamento, de limpar essa história. E é isso que eu estou fazendo agora nesse próximo aí que ainda vai surgir. E se me perguntarem o que vai ter de novo livro,
Vai ser uma surpresa. Thor, nós, seus leitores, vamos ficar ansiosos e esperando pela próxima edição. Te desejamos boa sorte e sucesso. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.